Mas eu queria agora entrar para falar de sistema, Rodrigo, porque a gente Tá. sabe, se for falar de soja, mas os sistemas que vocês têm acompanhado aí que têm levado rentabilidade para o produtor, eh, áreas de trigo, áreas de aveia, queria que tu Hum. comentasse esse trabalho de rotação de culturas. A gente sabe que sempre tem que olhar para a rentabilidade, porque o produtor precisa pagar. Mas claro, você com o trabalho que você tem, com certeza, tem bastante, credibilidade e resultados para falar para nós aí, tanto de associar essa questão de sistema e rentabilidade para o produtor gaúcho aí. Tá, show. Obrigado aí, Anderson. Só fazendo agora, aproveitando aí o gancho que o professor, colocou, né, muito realmente, professor, aí, Fernando, do que você falou, a gente já está trabalhando aqui há algum tempo, né. Fazem aí uns 6 anos que nós temos áreas experimentais aqui que a gente conduz aqui, geralmente, sei lá, 1.500, quase 2.000 parcelas que a gente conduz internamente aqui, só trabalhando com nutrição foliar. Já faz um bom tempo que a gente está buscando isso que tu falou e realmente é interessante, sabe? A gente começar a olhar aonde que estão as tabuinhas abaixo do barril, né? O que que está É, acontecendo, sabe? E a gente começou a perceber, e até dá para dividir um pouco aqui a discussão depois. ah, Tem algumas coisas que estão parecendo assim bastante desafiadoras em relação aqui à questão da nutrição foliar, né? Então, exemplos assim que são clássicos aqui, que aparecem muito para nós. Teores altos de cobre no solo, e teores altos mesmo, né? Altos, 15, 20. Eu não tenho um mapa de fertilidade que eu faça que o teor de cobre não é alto. É teor altíssimo, geralmente. E quando a gente vai fazer análise de foliares, os teores lá embaixo. Sempre. Aí a gente foi atrás isso é disso, né? interessante, É. antes de colocar isso é interessante tu colocar até, eu ia essa é uma deixa até desculpa te interromper aqui, Uhum. mas uma coisa interessante que nós temos, quando a gente mudou o sistema de convencional para plantio direto, fazer aquela palhada que nós temos ali, coisa e tal, né, então aumentar a matéria orgânica superficial. Nós fizemos algumas coisas que nós temos que saber, a palhada tem um custo, viu, Anderson, chama-se um Uhum. custo, o que que é isso? Tudo que tu guardar de palha, tu vai guardar nutriente dela que não vai dar para planta, então a palhada é um custo. Quando se plantava trigo, tocava fogo, tu já botava de volta muita coisa ali, isso era normal, se reciclava rápido pelo fogo, alguma coisa era perdida, mas pouco resultado. O grande problema é quando começou a fazer plantio direto muitos anos, aquela camada de matéria orgânica superficial, ela é inimiga mortal para cobre, entendeu? Cobre é ligado na terra. E ainda quando tu faz uma cobertura com aveia ou com palhada, você é inimigo muito mais. Então, por isso que eu digo que quando eu vou analisar solo e vejo o nível de nutriente, eu vou olhar a planta, porque a planta vai me dizer, entendeu? Sim, Isso não é só com ele, com outros nutrientes também acontece com isso aí. Cobre é o isso aí. primeiro nutriente. O próprio boro que você tem de reciclagem, fica na parede de matéria orgânica, você não tem. Então você pegar uma análise só, não tem nível bom, tem nível bom desse, tu não botava cobre por quê? Porque tá dizendo que era bom. Então a análise de solo, ele vai te mostrar mais ou menos o que tem no prato, não diz que a planta está comendo. Por isso que é interessante, tu colocou interessante isso relacionado com o É. cobre. E aí o seguinte, né? E no sul, principalmente, viu, Rodrigo, que vocês estão aí agora com um período de seca e sol, muita Uhum. falta de umidade. Eu sempre falo assim que os macros são um motor. Eu falo isso, né? E os micros são o agente refrigerador. Então, na planta tem uma ventoinha que chama assim supraorganismose que pega o oxigênio quente, porque acontece? A planta, quando bate o sol nela, estoura água, fotólise, gera dois elétrons. E esse oxigênio normalmente vai saindo para fora que nós respiramos. Mas grande parte dele fica internamente. Quando começa a esquentar no meio-dia a planta, sabe, o pátrio na clorofila, parte dessa energia a clorofila não aguenta. Ele vai esquentando o oxigênio, fazendo superóxido. E esse oxigênio quente é que vai detonando a planta. Mas ele foi originário da fotólise da água, mas o calor que ele vai recebendo vai pegando, ele vai ficando quente. O oxigênio em si não é tóxico, o oxigênio tóxico é o quente, que é o que energizou. E o que Aham. acontece? Como é que a planta faz aí, viu? Ele pega esse oxigênio aqui que tu tem aqui, pega ele, une com a água e vai guardar ele, porque ele vai queimar. Então ele faz H2O2. Por que ele queima esse oxigênio? Porque a rubisca, a enzima principal que pega faz a carboxilase, ela tem
a oxigenase, ela pega o oxigênio para mitigar. Se você transforma o oxigênio em H2O2, ele não interfere nessa robística, ela continua pegando CO2, entendeu? Produzindo. Então joga lá. E ela pega a molécula de glutationa aqui e guarda lá no perexossomo, guarda lá. Depois, quando abrir, joga para fora o veneno. O problema é o seguinte, que se você não tem cobre, quando quebra a água, os elétrons que vão presos escapam, que não É tem isso a aí. plastificação. Segundo lugar, o superoxidase pega o oxigênio e une com a água, ela precisa de cobre e zinco. Então, além de perder, não assegura. Entendeu? Não assegura. E depois o que a planta começa a capturar. E aí falta para outro negócio, viu, Anderson? Que é importantíssimo. É a lignificação. E de Uhum. noite também é oxitocinação. Então, se tem problema, então eles têm problema lá de refrigerar, capturar energia, esquentar e não lignificar, e a doença vem, come depois no final. Então, aí que está um detalhe importante. Eu aqui nos meus clientes em Mato Grosso, é diferente aí, eu faço, nos meus clientes aqui, eu estou tirando calagem, algumas coisas, claro que no teu caso tem que colocar, mas tô tirando Tem, calagem, depende, né? fosfatagem. E outra coisa, mais uma dica para você: fósforo alto detona cobre. Mais outro elemento que detona Mas, cobre. Então, tem vários fatores, matéria orgânica, entendeu? Viu, Anderson? Matéria orgânica. Quando tu faz lá, eu vou plantar crotalária, eu vou plantar um milheto, vou plantar a braquiária. Menino, tu tá fazendo um benífico, mas não lembra que tu tá metendo pau no teu cobre, no teu solo, a refrigeração da planta. Pode ficar mais fresco no solo, mas lá em cima tu tá cozinhando. Só para colocar. Então, isso isso é aí. importante colocar, né? Entendeu? É, Então, e eu acho que aí tu bateu no lado certo, verificar os níveis que você tem. Eu tenho essas curvas, eu tenho mais ou menos umas 500 mil análises geoprocessadas que eu fiz nas ixi, minhas curvas, folhares, folhares, tem. folhares, não, folhares. Então, eu tenho todos esses dados aqui para conseguir aterrar. Então, aí acontece, eu só comecei, viu, Rodrigo, a ter consciência de nutrir quando eu parei de olhar o solo como ele como indicativo, ele só dizer se eu tenho que colocar ou não, se tem, e se ele está Uhum. disponível, quando eu tô plantando, entendeu? Eu hoje, me dizer assim, eu sempre falo, até fiz esse dia eu coloquei até para o Anderson, para mim, adubação é que nem bater um pênalti, lembra disso, Anderson? Bater um pênalti, né? Quando eu olho para o solo, eu tenho a bola e o gol lá, eu fecho os olhos e chuto, se dá gol, gol. Quando eu faço análise de folha, eu já abro um olho, eu posso errar, porque eu sou ruim. Se eu tiro grão, eu já sei para que lado o goleiro se atira. Se eu errar, mesmo que eu sou ruim mesmo. Então eu uso essas ferramentas, porque é ruim a gente chutar a pena com o olho fechado, né? Sabe que o gol tá lá, mas muitas vezes tu não acerta porque você não quer chutar bem, porque você erra mesmo, né? Então eu acho que detalhe importante, negócio do cobre. Só continua, eu posso falar de outro detalhe para É você bem, sobre nutrição. tá bem. Não, acho que é bem, bem válido, né, professor, porque é do nosso dia a dia aqui isso, né? A gente viu isso com cobre, tá aparecendo muito zinco, temos problemas com molibdênio também, e então são coisas que nesse fechamento aí, nessa organização fisiológica que a planta tem que ter, né, para suprir os estresses, realmente são muito importantes. E depois a gente talvez Tu possa até colocou do 5. alongar um pouco Eu ia isso, ter, né? eu ia ter colocado o zinco, mas quando o pivô que tu colocou, tá? O pivô. E Anderson Batista também é interessante. Isso é interessantíssimo. Quando tu sai do sequeiro pro pivô irrigado, lembra que eu falei isso antes dessa mudança que eu até falei antes? Você tem que entender o seguinte: quando você irriga, põe água, você dá um período de tempo no sistema radicular de falta de oxigênio, de uma apoxia, não é isso? Uma apoxia. Você dá uma apoxia. Por que acontece isso? A planta, e eu sempre coloco isso, a planta tem uma prioridade. Eu quase coloquei um dia esse exemplo claro. O que é prioridade para a planta? Não é produzir filho, é sobreviver. Essa é a prioridade. A gente tem noção, perpetuar a espécie. Não, isso não é prioridade de qualquer ser vivo. Até coloquei um exemplo, pega um navio, coloca no meio do mar, coloca o Elon Musk, né, lá dentro, coloca um operário e um nadador, afunda o navio. Todos vão querer se salvar. Há uma probabilidade, não é o Elon Musk nem o operário, é o nadador se salvar. Então, quem está mais preparado. Entendeu? Quando você coloca, viu, Rodrigo, lá, pivô, ou chove demais, é, a planta começa a faltar oxigênio. Normalmente não acontece para ela isso, porque você a natureza irriga menos que a própria, exceto as várzeas lá de Cachoeira do Sul, ali da região lá central, que encharca ali, né? Porto Alegre tem. Mas normalmente não, as coxilhas não, da Arenosa, aí, ou as coxilhas do Passo Fundo, lá para o sul. O que acontece? Começa a faltar oxigênio.
Quando falta oxigênio, o que acontece? A planta começa a não respirar até CO2 e água, ela começa a respirar até álcool, tá? Ela começa a respirar e produzir álcool. O que acontece? Álcool, quando sobe na planta, mata ela, entendeu? Mata. É que nem você toma um trago, você morre demais Sim. com o tempo, não coma álcool. Então, quando começa a subir, e a planta sabe evolutivamente que isso causa problema. Ela pega e induz toda a produção dela para uma enzima chamada álcool desidrogenase, para tirar isso aí. E ela tira todo o zinco de dentro dela para isso, tá? Então, quando você está irrigando lá, Rodrigo, aporta mais zinco na adubação e aporta olhar zinco, por causa de você estar causando uma apoxia, isso, e ela está pegando isso. Pode bater todo o material, contato meu, quando eu passo material, entendeu como é que é? Choveu demais na serra lá, choveu lá em cima, começa a chover demais, aumenta zinco, entendeu como é que é? Aumenta. Em Rondônia, agora eu fiz um trabalho que eu estou dando consultoria para uma empresa lá, eles estão fazendo isso, puta, tá mudando muito, entendeu? Né? Colocar zinco. Então, se a tua região já é de encharcamento, se a tua região lá é baixa, Rio Grande do Sul, tipo que encharca, se a tua região de Rondônia chove muito, preâmbulo isso, entendeu? Procuram lá depois, viu, Anderson? Álcool desidrogenase, função da planta. Ela retira, então falta zinco para auxina, para crescimento, falta zinco para RNA-transferase, ela tira todos os zincos que ela está fazendo para se sobreviver. Ela taca todo ele para floração, para formamento celular, a raiz, a folha começa a ficar estreitinha com a nervura branca, entendeu? Então ela já começa a te mostrar algumas coisas que tem lá. Então isso eu ia te colocar, foi tão rápido, você falou de zinco para te colocar, para colocar isso, interessante colocar. Então toda a área de irrigação tem que colocar isso aí. Vai ter demanda. E voltando ali ao questionamento do Anderson, né? Acho que voltando na questão da questão dos sistemas de produção aqui, aqui a gente tem uma oportunidade, né, muito boa aqui no Rio Grande do Sul, que é utilizar muitas vezes o inverno ou para uma cultura econômica ou para culturas que tu consiga fazer ciclagem de nutrientes, né, rotação de culturas, mix de coberturas, enfim, né. Então, basicamente aqui hoje a área de trigo ela tá pouco, ela não muda, ela diminui um pouquinho um ano, aumenta um pouquinho outro ano, basicamente ela não altera muito a área de trigo. Tem uma cultura que está aumentando muito aqui. O ano passado foram, se eu não me engano, acho que quase 200 mil hectares. Esse ano acho que vai ir para quase 300 e pouco. Tá entrando muito a cultura da canola e a carinata, né? Então, Sim. basicamente, as empresas, tem empresas aqui que estão fomentando esse volume de sementes e plantio, enfim, dessas culturas para a questão do biodiesel, né? Então, estão indo Uhum. para esse lado aí. E daí nós temos as culturas de cobertura, logicamente, né, que a gente pode implantar pós-soja ou culturas de sobressemeadura, muitas vezes. Quando a soja está começando a amarelar ali, tu pode fazer uma sobressemeadura de um nabo, de um milheto, antes de depois fazer uma semeadura de uma cultura principal ou até mesmo uma nova cultura de cobertura. O que acontece, né, nesses sistemas, né? São sistemas que quando os sistemas de cultura de cobertura, plantas de serviço, vamos dizer assim, eles estão implantados, a gente tem muitas oportunidades de trabalhar nesse sentido, né? A primeira delas, logicamente, que é tu programar a questão da amostragem de solo, se organizar para fazer um mapeamento, enfim, e logicamente que com isso depois tu atuar, né, sobre esses mapas de fertilidade e conseguir então entregar um melhor ambiente para tua cultura principal. Tanto é que aqui a gente usa muito uma frase, né, que talvez tu já escutou, né, que a produtividade da safra se constrói na entre safra, né? Então a gente tenta entregar muito, né, para o soja, para o milho, né, fazer tudo que tem que fazer na entre safra para entregar para a cultura principal um bom ambiente de desenvolvimento. Então, basicamente, acontece isso. Aí, dependendo do nível de fertilidade que se está, muitas vezes a gente consegue trabalhar com adubação de sistema, né? É algo que também é bastante propício de se fazer aqui. Utilizar muitas vezes a questão de uso de boro, enxofre elementar, outras fontes, enfim. A gente consegue trabalhar também, muitas vezes, próximo à cultura, no inverno, e isso te dá uma facilidade de manejo e de condição da lavoura muito boa. Então, são oportunidades que se tem. Quando a gente vai direto para culturas de trigo ou canola, elas vêm muito próximas da cultura da soja. Então, ali tu tem uma pequena janela de manejo que tu consegue atender com uma cultura de cobertura. Geralmente vai nabo forrageiro ou milheto.
que o pessoal está utilizando aqui. Então consegue trabalhar um pouco dessas culturas aí, são culturas que em 90 dias, 100 dias aí, tranquilamente elas vão produzir 4, 5 toneladas de palha, né. Então além dela ciclar esses nutrientes, elas também têm, toda a ativação biológica que ela pode fazer, toda a questão de abrir galerias através do sistema radicular, muitas vezes ciclar nutrientes que estão um pouco mais profundos, enfim. Então a gente tem essas oportunidades, que são bastante boas aqui, e a gente tem focado muito, assim, de olhar muito o nosso inverno, né. O nosso inverno aqui, ele não o nosso inverno que eu digo é entre safra pró-soja, né, porque a gente não tem uma cultura que consiga entregar muita rentabilidade aqui. A canola e a carinata têm entrado aqui, né, de uma certa Eu forma, e conseguido, nesses últimos 2 anos aí, entregar um pouco mais de rentabilidade que trigo, mas a gente não tem muitas oportunidades. Então é bastante interessante entender como que está o solo, como que vai ser o manejo que tu vai fazer, qual o potencial produtivo que tu quer, né, para construir isso durante o inverno e logicamente que depois, como o professor bem destacou aí, né, depois que a cultura está implantada, e então tu também seguir muitas vezes fazendo análise foliar, acompanhamento e tal, avaliando, né, e, e ajustando a parte nutricional para o potencial produtivo sempre ser alto, né, e logicamente também ter rentabilidade. Só uma pergunta para você, meu tempo lá que eu já saí com janeiro, né, porque meu rapaz tem 20 anos, agora faz 20 anos, e eu já saí de lá nessa época. Na minha época lá com a caída do trigo, né, e a vinda do soja, o plantio direto principalmente, muito produtor da região do Planalto, daí de Cruz Alta e coisa, eles fizeram aquele aspecto de trazer gado da fronteira e terminar ainda. Isso caiu muito por terra ou ainda tem muita gente que faz? Como é que tá? Tem muito pouco, professor, até bem boa seu questionamento, né. O gado aqui, é uma alternativa também, né, boa e utilizada no inverno, até bem lembrado de puxar esse assunto, né. A pecuária aqui tem uma importância aqui também em alguns sistemas, mas ele perdeu muito campo, né, muito, muito, muito. Hoje você praticamente não enxerga, propriedades focadas no inverno para gado, né. Tem logicamente propriedades que, eh seguem com o gado no manejo, né, logicamente, e são propriedades hoje que elas estão, lógico que com muita consultoria, com muito atendimento, com genéticas muito boas no gado também, né, para esse gado rodar no sistema, né, e aproveitar essas oportunidades que tem, e daí sim, ter uma rentabilidade melhor e uma rentabilidade estável, né. O que eu enxergo da pecuária aqui, é que ela te dá sempre uma rentabilidade mais estável, né, tu não é mais difícil tu perder. Né, trigo tu pode perder, uma semana, 2 de chuva tu pode perder, a canola muitas vezes num vento, de uma ventania você pode perder, e o gado te entrega uma estabilidade. Mas diminuiu muito. Para se ter uma ideia, aqui na região de Cruz Alta eu conheço 2 áreas que têm campo nativo, e eu acho que se somar as 2 áreas não dá 150 hectares. Aqui na região de Cruz Alta, deve ser, eu estou falando aqui de, sei lá, 300, 400 mil hectares. Eu acho que tem 2, 3 áreas que tem campo nativo natural, que é onde tu, né, deixa o gado no verão e depois tu puxaria ele para as culturas de inverno, né, para fazer o pastejo e tal. Mas é uma alternativa bem interessante quando bem manejado. Aquele sistema que se utilizava antigamente de tu deixar o gado até a época do plantio da soja, derrapar as áreas e tal, esse sistema ele está quase que caindo por terra, porque quem arrenda não consegue, usufruir, né, desse benefício de ter Postar. geralmente se arrenda o inverno para o proprietário e você planta o verão, né. Então quando acontece isso, você tem um risco muito grande, né, porque daí você não tem palhada, você não tem, disponibilidade de nutrientes em si, e quando tu é proprietário também tu não quer isso, né, então tem É, propriedades que manejam o gado, de uma forma muito profissional, aí funciona. beleza. Muito bom, pessoal. Viu, Rodrigo? Ó, acho que outro ponto que poderia abordar também, que é muito, ah, o foco da AgroPrecision é a agricultura de precisão. Tem como falar de Uhum. fertilidade sem falar em precisão, em agricultura de precisão. Eh, pode o próprio Fernando aí que faz diversas análises. E, Rodrigo, comenta mais aí sobre os benefícios da agricultura de precisão, como que vocês têm trabalhado aí no Rio Grande do Sul, e o que que o produtor tem ganhado com isso. Taxa variável, vocês têm feito bastante.
Uhum. Tratamos insumos e eu vejo que o produtor a gente já os custos são altos, ainda mais passando por uma crise. Então a gente sempre tem que ter o maior número de análises e ser mais preciso possível e otimizar, né? Não trabalhar com excesso, igual o Fernando muito bem sempre fala que muitas vezes alguns produtores têm colocado o que não se deve e muitas vezes diminuindo o custo vai, além de diminuir o custo, vai ganhar muito mais dinheiro, né? Então nada melhor do que você para falar muitos dados sobre isso e muitos resultados É. práticos para os produtores. Realmente, Anderson, obrigado aí pelo questionamento, né? Quando eu olho, assim, nós fazemos parte de uma associação brasileira de AP, né? E acho que nessa associação tem 150 empresas do Brasil inteiro. Então tem uma variabilidade muito grande entre as empresas. E tem algo que eu olho, e isso vem ao encontro do que a gente pratica aqui e do que se enxergou desde o início, né? Ah, logo que eu saí da faculdade, fiz mestrado na área de solos e tal, e as primeiras áreas que eu fui amostrar, fui fazer amostragem convencional, né? E tudo certo, né? Não que a amostragem convencional esteja errada, não é isso que eu quero falar. Mas todo aqueles pontos amostrais que eu fui coletar solo, fui eu que fui lá coletar e fiz e tal. E quando eu estava fazendo isso, eu demorei 3 dias para coletar 300 e poucos hectares. E até hoje eu lembro disso, assim, que eu pensei, pô, cara, desse jeito, assim, vai ser muito complexo disso aqui virar um negócio pela variabilidade que eu posso estar dando em relação à minha qualidade de coleta de solo. Então, hoje eu vejo aqui tem muitas empresas no mercado, né? E vocês com certeza também conhecem inúmeras, mas eu acredito que a gente tem que priorizar muito a automação, sabe? Sistemas que tenham mais, que sejam mais automatizados, sistemas que, desde ter um regulador de profundidade, que todas as subamostras saem coletadas da mesma forma, que você consiga representar realmente uma fertilidade daquela área, não trabalhar com grids grandes, se possível, né? Enfim, porque a gente vê cada trabalho assim que cai na nossa mão muitas vezes de outros clientes e tal, que realmente prejudicam e muito o nome de se utilizar agricultura de precisão, né? Tanto é, eu quase nem falo mais que eu faço agricultura de precisão, eu falo que a gente trabalha com mapeamento e fertilidade do solo, com geração de dados para tomar melhores decisões e tal. Tamanha é muitas vezes a decepção que os produtores têm quando fazem um trabalho mal feito. Então eu acho que ainda tem que ter um balizamento muito grande relacionado a isso. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a questão de automação, de qualidade amostral, de o operador colocar influenciar o mínimo possível dentro da amostra de solo, na coleta da amostra de solo, né? Porque vocês imaginam, né? Todos aqui são do campo, né? Quem coletou a amostra de solo sabe o cansaço operacional que tu causa, né? Que te vem quando tu vai coletar a amostra de solo. Então, quanto mais essa operação sair do braço e vir para uma automação, eu acredito que a gente ganhe muito nisso. E eu até brinco, né? Eu não tenho quadriciclo e não tenho equipamento automatizado porque eu acho bonito, né? É o sistema mais caro que tem de amostragem de solo hoje é esse. Só que a gente sabe por que faz isso. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, tá? Quando você tem uma boa amostra de solo coletada, bem analisada, com boa interpretação, enfim, a gente realmente consegue identificar prioridades de investimento. Eu acho que esse ponto, nos últimos anos, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Para você ter uma ideia, em 2023, que foi uma das maiores secas aqui, que teve 22, 23, que foi uma estiagem muito forte aqui, a gente fez mais área do que quando foi o ano que choveu mais. Por quê? Porque o pessoal queria entender o que tinha no solo e olhar o que podia estar priorizando para não perder potencial produtivo, né? Então, como vocês já deram exemplos aqui, né? É muito fácil, muitas vezes, tu enxergar que o cara está com potássio alto e ele pode tirar um pouco o pé do potássio, pode trabalhar com enxofre, ou ele está com fósforo em excesso e pode puxar isso para um outro ano, fazer um investimento um pouco mais para frente para fósforo e utilizar um pouco daquela reserva. Então essas informações elas são realmente muito válidas. E a gente comenta muito aqui, né? A gente gera informação que tenha valor, né? Não informação que tenha preço. Porque o mercado ele é muito, ainda não é um mercado maduro. Então, basicamente, hoje a gente está tomando decisões assim realmente muito focadas em manter o produtor, né, com um nível de produtividade relativamente bom,
que tenha rentabilidade e uma segurança produtiva, né. É fácil? Não, nem um pouco fácil, né, bastante difícil inclusive. Mas como o professor comentou aí, né, a gente também tem uma certa experiência já na área, então já consegue olhar as coisas, assim, num sentido, muito amplo, né. E logicamente que olhando o lado do produtor, né, como você mesmo falou aqui, né, meu pai também é produtor rural, né, todos nós aqui somos, né, e estamos envolvidos nisso. Então, sempre que eu olho aqui um mapa de fertilidade e tal, todos os mapas de fertilidade passam por mim, né, eu sempre que eu olho, eu olho e já começo a enxergar o que que esse cara vai ter que priorizar de investimento. Eu acho que esse é um ponto que está bastante claro, assim, quando trabalho com agricultura de precisão. Em relação à questão dos usos de taxa variada, né, aí é algo que fica bastante lógico, né, da gente entender. Se a gente tem problemas de fertilidade do solo com deficiência em determinados locais, e a gente consegue localizar isso, adequar as doses e melhorar a otimização dos teus recursos, não tem por que tu não fazer, né. Citar um exemplo aqui, né, por exemplo, eu tinha um produtor nosso que ele ia calcarear 300 hectares, tinha feito um mapeamento, ia calcarear 300 hectares em taxa variada e outros 200 hectares ele ia calcarear em taxa fixa. E ele tem o equipamento. Aí eu cheguei lá e disse: "Não, mas tu tá de brincadeira, né". Tipo assim, você vai fazer calagem em taxa fixa, vai ter todo o custo da operação, é a mesma coisa, tudo igual, né. Aí eu disse: "Por que não fazer mapeamento e daí tu também fazer taxa variada nessa área, né?". "Bah, pois é, não tinha pensado dessa forma e tal". E então tem coisas, assim, que muitas vezes a gente tem que dar aqueles estalos, né, para a gente otimizar o uso dos recursos. E basicamente, assim, são N situações, né, logicamente que não dá para ter um número, vamos dizer assim, médio, vamos dizer assim, né, porque depende de manejo, depende de histórico, depende de muitos fatores que o produtor trabalha dentro da sua fazenda, mas a gente tem ganhos e acréscimos aí de 15% de produtividade para cima, né? Quando tu compara uma área que é uma área que está recebendo agricultura de precisão, que tu olha a fertilidade, otimiza os recursos e uma área que está sendo utilizada em taxa fixa, né? E logicamente, como o professor comentou aqui também, dependendo, né, os potenciais produtivos que se está, área irrigada ou não, enfim, a gente vai também ajustando isso com análise foliar, né? E buscando então lá a melhor fonte, na melhor dose e tal, em determinado estágio vegetativo, para que isso aconteça. Temos trabalhado um pouco com taxas variáveis de semeadura, tá? É algo que é bem importante, tem resultados legais, mas também exige, né, um certo investimento do produtor relacionado a isso, porque tu construir uma zona de manejo, né, uma zona de estabilidade produtiva não é simples, né, construir bem, né. Então a gente tem trabalhado principalmente em milho com esse tipo de manejo. Logicamente que esses ambientes depois a gente pode ajustar muitas vezes para soja também, e tem resultados legais. A gente nunca perdeu produtividade por fazer taxa brava de semeadura, né? Sempre se ganhou produtividade, então sempre se pagou esse trabalho. É, isso que é o legal da internet, né, a gente poder botar junto aí o Rodrigo que tem um e lá um trabalho lá no Rio Grande do Sul crescendo aí para o resto do Brasil agora, junto com o Fernando, isso é um dos grandes benefícios que a internet nos proporciona, juntar pessoas assim, e esse é o nosso objetivo. Não é ser nada engessado, muitas vezes vai ter uma roda técnica de conversa, muitas vezes vai ter algo motivacional, e a mensagem que a gente quer deixar para o produtor, para o engenheiro agrônomo que ele talvez um trecho que ele pegar do podcast, talvez seja o silicato que ele abra a mente para pensar nisso e ele consiga levar o diferencial lá na ponta, e, toda essa parte da realidade que o Rio Grande do Sul está passando, porque quando igual o Fernando falou, quando vai estar 180, 200 é fácil falar. É fácil a gente, falar de parte técnica, funciona, falar todas as teorias, mas a gente tem cenários diversos aí, muito dinâmico a agricultura, e o produtor tem que passar, o produtor tem que, estudar diversos cenários, e para mim, eu que sou o mais novo, né, é uma crise que eu estou vivendo, quando teve uma outra lá 2004, 2005 no Rio Grande do Sul, que meu pai sentiu foi muito impactado, o presente. E hoje, né, tá pior que aquela, né. E eu tenho vários colegas, tem área ali no Rio Grande do Sul ainda, e a gente se questiona muito. Então esse tipo de bate-papo aí, ainda mais com 2 pessoas igual vocês, nos enriquece. Tenho certeza que enriquece muito quem está no
falar, compartilhar aí, com o pessoal, seguir o Rodrigo nas redes sociais, caso precisam, eu tenho certeza que qualquer dúvida é só entrar em contato com ele. Nós aqui da Agromais também, seguir as nossas redes sociais, conteúdo completo sempre no YouTube, no Spotify, porque a gente quer sempre trazer o melhor conteúdo com os melhores profissionais. A gente pega o Rodrigo Rossato, que é referência lá, muito forte no sul, na parte de fertilidade, consultoria, assistência, pesquisa, né, que ele comentou muito. Pega o Fernando, né, com mais de 40 anos de carreira, hoje, atendendo muito bem a turma da uva lá e mudando os paradigmas. Mas é isso, a gente quer juntar profissionais que a gente confia e trazer aqui para todos vocês. Agromais no Instagram, TikTok e também seguir no YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigado e nos acompanhem sempre e até o próximo podcast. Valeu, pessoal.